Nós estamos muito felizes. Você viu ali a nossa casa nova, né? Tá quase pronta. Tá bem mais adiantado do que na foto ali. Tenho falado isso com o pessoal porque semanalmente há atualizações, né? Então agora no mês de janeiro muita coisa nova vai acontecer ali, fachada, iluminação, a parte de vidro, né? Tudo vai ser colocado ali. Então eu acredito que começo de fevereiro a gente deve inaugurar lá, tá bom? Nós não temos pressa sobre isso, mas eu creio que será um tempo muito maravilhoso. Nós estávamos aqui no culto da manhã e não caberiam, como não está cabendo, né? Todo mundo aqui, mas o pessoal que veio de manhã, a grande maioria não consegue entrar no culto da noite porque nos falta espaço. Lá nós vamos poder celebrar todos juntos, amém? Vai ser legal, porque tem gente do culto da manhã que você não conhece, não é verdade? Que ele só vem no culto da manhã e você só vem no culto da noite. Então, depois nós vamos poder cultuar todos juntos, vai ser maravilhoso, tá bom? Irmãos, eu quero falar com você sobre uma essência do que temos vivido durante o ano que se passou e vamos iniciar um novo ciclo. No ano que se passou, nós tivemos um tema para o ano todo e o tema foi o ano da frutificação. Tá aqui. E é interessante pensar em frutificação para você que chega hoje na igreja, para você que está chegando como visitante, ou você que não acompanhou o ano todo. Nós, todo o início do ano, na verdade todo final de ano, nós lançamos um tema. Esse ano tivemos algumas dificuldades por causa da igreja que foi atingida lá em Rio Bonito pelo tornado, né? Então atrasou a liberação do tema, então nós estamos fazendo em janeiro. Sempre queremos fazer em dezembro, mas não fizemos. Mas o ano passado, então todo ano nós temos um tema para a igreja, né? É uma palavra. Isso não quer dizer que nós não vamos tratar outras coisas, isso não quer dizer que Deus não vai nos direcionar para outras direções, mas sempre vai estar norteado pelo tema. Por exemplo, o ano da frutificação, que foi 2025, nós falamos muito sobre raízes profundas. Como nós podemos gerar raízes profundas na palavra, na vida de oração. Então, no ano da frutificação, se você produziu busca intensa pelo Senhor, com certeza você tem raízes profundas. E o que serve, ou para que serve raízes profundas na vida de um cristão? Serve para manter você firme diante das adversidades da vida. Por quê? Porque nós sabemos que árvores que têm raízes fracas ou raízes rasas, elas são facilmente derrubadas pelas dificuldades, pelos ventos. Mas árvores que têm raízes profundas têm muito mais resistência às adversidades diárias. Então nós temos aqui no nosso quintal de casa, né, da igreja, algumas árvores como a araucária, que tem raízes profundas, e dificilmente você vai ver uma araucária derrubada pelo vento. Eu nunca vi, pode ser que aconteça, mas dificilmente. Por quê? Porque ela primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Então a ideia de raízes profundas é de que primeiro você precisa enraizar no Senhor. Primeiro você precisa ter uma base sólida no Senhor. E eu não estou falando de apenas palavras, Bíblia, apenas conhecer a palavra. Não, eu estou falando de vivenciar elas. Raízes profundas é quando a palavra do Senhor entra no seu coração e ela enraiza, ela cria estabilidade, te dá uma direção, não deixa que você seja balançado pelas dificuldades. Então, no ano de 2025, raízes profundas. Também tivemos, dentro daquela ideia de árvore que é uma cruz, troncos fortes. Os troncos ajudam a manter a direção, a ter clareza daquilo que estamos vivenciando. Um cristão que tem troncos fortes é norteado pela palavra, ele não se desvia, ele não é toda hora balançado para um lado e para o outro. Por quê? Porque tem troncos fortes. E depois, por último, tivemos galhos frutíferos. Galhos, você está vendo lá que tem no final da cruz, na parte de cima, tem alguns galhos com frutos. João 15 foi então a base textual para o nosso ano da frutificação. E o que é frutificação? Frutificação não é o tempo de você comer o fruto. A frutificação é o amadurecimento do fruto. Eu falei hoje de manhã, eu morei numa região durante grande parte da minha vida que se cultiva muita manga, né? O interior do Paraná cultiva-se muita manga, né? Se você viajou para o norte do Paraná, em algum lugar mais quente, esse é um ano é o momento, o mês das frutas, né? Então, eu me lembro que quando eu era jovem,
eu olhava nos quintal das casas e tinha lá um pé de mangueira, cheio de manga. E alguém que não conhecesse poderia dizer assim: nossa, que manga bonita, vamos comer. E alguém do lugar dizia assim: não, elas não estão prontas para comer. Mas alguém que não tem familiaridade com isso dizia assim: não, claro, olha que tamanho de manga, vamos pegar. E a pessoa ia dizer: não, elas ainda não estão maduras, elas estão verdes. Então existe o tempo de amadurecimento, é nesse tempo. Então é fácil identificar. Quando você vê uma manga verde, você fala: não está ainda. Mas a manga, no seu amadurecimento, ela vai tomando uma tonalidade de laranja para vermelho, dependendo da espécie, da qualidade, do tipo de manga. Então eu me lembro que quando nós olhávamos e dissemos: ah, aquela manga está madura, então é a hora de colheita. Entenda, porque se você não compreende isso na sua vida cristã, você sempre está querendo colher, mas Deus está dizendo: não está na hora de colheita na sua vida. Por quê? Porque ainda você não amadureceu, você ainda não produziu fruto maduro, e agora sim pode ser colhido. Então entender um tema é muito maior do que apenas a palavra. Profundidade, enraizados, um ano de avivamento. É importante entender que a palavra, o tema, ele norteia a nossa história, não para que nós possamos só dizer: eu estou no ano fulano de tal, eu estou no ano daquilo, eu estou no ano da frutificação. Não, eu estou vivenciando isso na minha vida. Então o amadurecimento é emocional, o amadurecimento é relacional, o amadurecimento deve ser de intimidade com o Senhor. Se você não cultivou isso, e aí isso é muito importante, porque eu vi um videozinho hoje, eu vi algo que se pede. O Instagram sempre tem aquelas momentos que, eu não sei o nome, mas um dos que eu vi dizia assim, sem enganação, pegue o último vídeo que está aí, o primeiro vídeo que está no seu celular agora, e poste com essa música. Então eu pensei, é verdade, porque às vezes a gente quer buscar a melhor foto para postar com um tipo de música, sim ou não? A gente quer buscar a melhor posição para isso. Os homens aqui, os homens que são casados, deixa eu ver, olha só, homem é a coisa mais linda do mundo. As mulheres podem dizer amém? Os homens casados, a gente vai tirar foto, irmão. A gente não está nem aí, a gente quer a foto, a gente tira a foto sorrindo e fala assim: que foto linda. Empresta seu celular aí, Léo. E a gente tira a foto, tá lá, fica aqui, Léo. E nós tiramos a foto com aquela carona e tal. Ai, que carro bonito aqui, gente rica é diferente, né? Então, tudo bem? Então, a gente tira a foto e aí entrega para elas. Elas falam assim, e a gente está todo feliz. E elas falam: ah, não ficou bom. Eu saí com o olho fechado. Eu saí não sei o quê. Eu só tem um na foto. Não, é um casal na foto, importa. Quem tira a foto também é importante, irmãs. Então, ao invés de pedir para pagar, pergunta para ele: amor, você gostou? Aí ele vai falar assim: porque todo homem gosta de qualquer foto. Se apareceu só metade da cara dele, ele fala: é lindo, tá bom. Não, tem que fazer foto do dorama, tem que fazer foto com pose. Eu não aguento mais, irmão. Eu estou orando para Jesus voltar logo, que eu não aguento mais fazer pose para foto. Então, entenda isso. Entender a frutificação é saber que eu preciso realmente entender de que não é só sobre frutificação, é sobre vivenciar isso na minha história, é sobre ser alguém maduro de verdade. E aí não adianta a gente falar: terminamos o ano da frutificação. O quanto você amadureceu, o quanto você se tornou confiável, porque um fruto maduro traz confiança, sim ou não? Se você comer um fruto e ele não estava muito doce, você fala: ah, não é bom comprar, porque da última vez que eu comprei não estava muito doce, não estava bom. Então você cria uma insegurança. Mas o fruto maduro, o cristão maduro traz segurança. Fala para quem está do seu lado: se você é maduro, não aquele maduro, diga-se passagem, que aquele o trampo já deu jeito, né? Diga: se você é maduro, você traz segurança. Amém? Você traz segurança. Um cristão maduro traz segurança. Um cristão que é amadurecido frutifica. Por quê? Porque traz segurança. Então, nós queremos trabalhar algumas coisas aqui, e depois, no final do culto, nós vamos revelar o tema desse ano. Então, frutificação foi 2025. Se você não frutificou, já era. Não,
Por quê? Porque todos os nossos anos, todos os temas anual, eles estão ligados. Você lembra que a gente teve um tema sobre estar enraizado? Lembra que nós tivemos um tempo sobre avivamento? Troncos Fortes fala sobre avivamento. Lembra que nós tivemos um tempo onde nós falamos sobre profundidade. Nós tivemos um ano do primeiro amor. Nós tivemos vários, quem está aqui há bastante tempo sabe disso. Então, esse tema não acaba, eles se completam, eles vão se conectando, ao ponto de nós podermos vivenciar o ano de avivamento no ano da frutificação, porque um cristão maduro é avivado no Senhor. E avivamento não é não, avivamento é testemunho fiel, porque tem um monte de gente que fala um monte de língua que eu nem sei qual língua é, mas o testemunho lá fora é terrível. Isso não funciona. Tem um monte de gente que dá palavra para um monte de coisa, mas que o seu testemunho não condiz com aquilo que está fazendo. Então, frutificação não acabou. Esse ano não acabou. Apenas nós vamos conectá-lo ao próximo ciclo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. Se você crê, diz amém. Por isso, não gera expectativa apenas para o tema, gera expectativa para o ano, para aquilo que Deus quer fazer. Sabe, nós estamos em um período de férias, né, de muitas coisas na igreja, células, tal, e as pessoas me surpreenderam, né? Nós temos alguns casais de jovens, casais não, mas eles serão casais, mas eles estão, a Jéssica e o Léo é um casal, mas o restante do pessoal que está com eles ainda vão ser casais, né? Eles são namorados, né? Deus é misericordioso, né? Esse é o ano do socorro, me ajuda Deus, né? Tem gente que está assim já. Então, eles mandaram uma ideia para a pastora, e a pastora veio falar comigo, e a ideia era uma vigília, das 7, sei lá de que hora da noite até outro dia de manhã. Para mim aquilo me impactou, porque eu estou falando, uau, a gente está falando de férias, e eles estão entrando com os pés na porta, e falando assim, não, nós vamos ficar a madrugada inteira buscando o Senhor. Então, não é sobre um ano, não, agora eu já sei o tema, em fevereiro eu começo. Não, em fevereiro eu vou buscar isso. Não, em fevereiro eu vou buscar a frutificação. Não, Deus está falando sobre um dia após o outro, buscando a Ele, andando com Ele, vivendo com Ele, amém? Isso é um tema duradouro, um tema que faz a diferença nas nossas vidas. A propósito, todo cristão é reconhecido na sua essência, quando as coisas que pareciam que iriam funcionar redondinho, não funciona. Você é muito mais conhecido quando dá errado do que quando dá certo. Saiba disso. Suas atitudes contam muito mais sobre você do que qualquer tipo de palavra ou postagem. Então, o que somos no secreto diz muito sobre nós. Não é o que é público que revela quem nós somos. No público você tem a condição de querer enganar-se a si mesmo, mas no secreto não tem como. Então Deus nos chama para um ano no secreto, para um ano para estar com Ele. E nós vamos falar sobre esse tema. O tema tem a ver com o rio. Então nós queremos começar falando sobre rio. A propósito, nós vamos trabalhar a Bíblia muito forte durante esse ano. Pode ser o ano da Bíblia, o ano da profundidade bíblica. Então entenda uma coisa, o que Deus está querendo falar conosco. Nós estamos, essa semana que nós vamos comprar? Em nome de Jesus. Nós vamos comprar Bíblias, já conversamos lá com a Sociedade Bíblica, nós vamos comprar a Bíblia, e depois nós vamos mandar fazer capa personalizada da Zoe. Não é a Bíblia da Zoe não, irmão, é só a capa, sabe, bonitinha, e nós vamos colocar, e nós vamos entregar, nós vamos oferecer a você Bíblia. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas que caminham conosco possam carregar a sua Bíblia. Ah, pastor, eu tenho aqui no celular, maravilhoso, para o ônibus, para o trabalho, que você talvez não consiga estar com a Bíblia. Isso é maravilhoso, é uma tecnologia que nos ajuda muito, não é verdade? Nos ajuda, no intervalo, lá no café, durante o momento de café, lá no trabalho, você consegue ir lá e ler a Bíblia no celular, amém. Mas na igreja, nós precisamos resgatar a identidade bíblica da igreja.
Nós precisamos ser o povo que carrega a Bíblia, que conhece a Bíblia, que anota na sua Bíblia, que quando alguém fala sobre um texto bíblico, você já sabe onde está, você conhece uma palavra. Quando alguém precisa de socorro perto de você, você não fica lembrando de alguma pregação, não, você lembra de um devocional que você escreveu na manhã, porque você leu a Bíblia todos os dias. Então, nós estamos, como igreja, fazendo isso, para você carregar a sua Bíblia, amém? Então, daqui uns meses, ninguém vai poder mais entrar lá pela igreja, na porta, se não tiver a Bíblia. A senha vai ser a Bíblia. Não mostrou, para voltar para casa. Vai ser assim mesmo, irmão. Eu vou ficar lá. Abra então a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Vai falar sobre rio. Depois abra também Apocalipse capítulo 21, depois abra também Apocalipse, capítulo 22, Gênesis 2, 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Segura aí. E saía um rio do Éden para regar o jardim. No início de todas as coisas, Deus, ao formar tudo, inclusive o homem, eu e você, Ele diz: tem um rio que sai do Éden. O Éden é o lugar que Deus preparou, é o lugar onde Deus colocou o homem para viver. E Ele está dizendo, tem um rio que sai do Éden. Ele anda pelo Éden, ele abastece o Éden, mas ele sai. Tem muita conexão sobre a figura de Cristo, porque quando nós olhamos para o jardim do Éden, parece que a gente só vê lá Deus, Adão e Eva, mas a Bíblia diz que Cristo estava lá. Obrigado, irmão, você que conhece a Bíblia diz que Cristo estava lá. Pastor, Ele estava. João capítulo 1 diz, no princípio era e o verbo era, e o verbo estava com Deus. Então o verbo estava no princípio. Nós estamos lendo Gênesis, que é o início. O livro de Gênesis é o início de tudo, e ele está dizendo, tem um rio que sai do Éden. Então a tipificação de Cristo é um rio que está no Éden, para salvação, para transformação, que tudo o que Deus fez é perfeito, está lá, e agora ele sai. E por que sai? Por que sair de um lugar tão bom? Por que sair do jardim secreto? Porque Deus tem propósito de salvação para toda a humanidade. Deus não quer que você se feche numa redoma. Agora eu sou cristão, eu me afasto de tudo, de todos. Não, Deus quer que você seja um rio, e que você possa fluir nisso. Então o rio está conectando todo o início da formação, o início da terra, o início do povo de Deus está conectado ao rio. Então agora, em Ezequiel 47, esse eu não pedi, né? Mas vamos colocar também, não tem problema. Ezequiel 47, diz assim, sempre NVI, tá, irmão? Vamos lá, sempre, isso. O homem me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia do lado sul do templo, do sul do altar. Versículo 2. Então ele me levou para fora e pela porta norte, e me fez dar a volta pelo lado de fora da porta externa, que dá no leste. A água flui do lado sul. Versículo 3. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e me levou por água que batiam nos tornozelos. Novamente, a Bíblia está nos relatando sobre um rio. E agora um rio que vai aos poucos tendo profundidade. O ano da profundidade. Então, você precisa entender, nós já vivemos o ano da profundidade. Então não é o ano da profundidade. Então, a profundidade ela não se estabelece de uma hora para outra. Aos poucos, quando você entra no rio, não tem como você pular na parte mais funda do rio. Você precisa entrar no rio, e aos poucos você vai percebendo profundidade. É sobre isso. Lembra que lá no início o rio sai, e agora esse rio está passando, e ele está dizendo, esse rio tem profundidade. Ele não é um rio apenas raso. O início é raso, mas ele vai se aprofundando. O que Deus está querendo dizer existe mais de mim mesmo
para ser liberado sobre a sua vida. Então, depende do quanto eu estou disposto a caminhar dentro do rio. Ontem, a gente foi num rio, e aquele não era o rio de Deus, porque ninguém queria entrar naquele rio, mas no rio de Deus, todo mundo quer entrar. Alguém diga amém. Se tiver um rio chamado Rio de Deus, é nesse rio que eu quero mergulhar. Eu pulo de ponta, porque eu tenho confiança. Ezequiel está falando sobre um rio que tem profundidade, e ele tem graduação de profundidade: água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, água nos lombos, água em um rio que me leva. Então agora Deus está falando sobre profundidade, amém? Agora Apocalipse, lembra, no início, no meio e agora no fim. Apocalipse 21, 1 ao 5. Então vi novos céus e nova terra. Viu o quê? Lá no início, Gênesis, Deus fez tudo novo. Deus começou e construiu, fez o homem, fez as árvores, fez os elementos dos céus, fez tudo. Agora em Apocalipse ele está dizendo, Deus que fez lá no início, que tem o fluir dele no meio, agora ele está dizendo, no final, Deus está de novo fazendo algo novo. A propósito, Deus está sempre fazendo algo novo. É que a gente tem a mania de querer manter coisas velhas. Por exemplo, as irmãs, acabou a margarina, o pote deve ser jogado no lixo. Acabou o sorvete, o pote deve ser jogado no lixo reciclável. Acabou a latinha, lembra da latinha de Nescau de metal? Lembra? Quem lembra dessa? Não ergue muito, você lembra nada. Você mamava, né? Era mamazinho de Nescau. Então olha só, você lembra, pegava aquela latinha e aí dava para o homem, falava assim para o homem, um presente. Aí você falava, uma lata de Nescau? Não, isso aí é um porta-parafuso. Shopee nasceu nos anos 80, com as irmãs. Esse negócio que a Shopee inventou hoje, né? Tem tudo na Shopee, você olha lá, tem tudo. Meu Deus, para que serve isso? Tem coisa na Shopee que não serve para nada e a gente compra. Para que serve? Você fala, não sei, estava lá, barato, comprei. Era o 777, não tem esse negócio da promoção lá na Shopee? Não tem. Então, olha só, de vez em quando eu recebo lá no meu celular, compre. Nós temos um grupo no celular, eu e a pastora, que é assim, compras. Mas é só eu que estou lá. Aí de vez em quando aparece uma mensagem, comprar. Eu vou lá ver, é Shopee. Tá lá, compra isso aqui para mim. Depois não vai usar, mas compra. Então, o que Deus está querendo mostrar é, lá no início tem um rio, no meio tem um rio, no final eu estou fazendo coisas novas, e vi o primeiro céu, o segundo céu, e Deus tinha feito tudo novo, se passou e agora Deus faz algo novo, e o mar já não existia, versículo 2, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, e ele vai colocando tudo o que está acontecendo. Irmãos, isso aqui é a descrição de como nós vamos viver a eternidade. Ele está falando céu novo, terra nova, ações novas, posicionamentos, ruas novas, rios novos, tudo novo. Aí no capítulo 22, versículo 1, olha o que ele fala, 22, 1. Então, o anjo me mostrou o quê? O quê? Um rio. Está lá de novo. River. Big Farm Hills. Como é que ela, Fazenda Rio Grande em inglês? Big Farm River. Então, olha só, Deus está dizendo, tem um rio novo para mim e para você. Tem um rio. Tinha um rio no início, tem um rio no meio, e agora no final tem o quê? Um rio. Sabe, é interessante nós olharmos, porque Jesus, no capítulo 4 de João, ele fala sobre o quê? Sobre um rio. Ele fala sobre águas. É interessante olhar que a Bíblia sempre está apontando a travessia do Jordão, a travessia do mar Vermelho, travessias, o mar da Galileia, a travessia do mar, sabe, Deus sempre está apontando, Cristo sempre está apontando para algo que Ele quer gerar em nós, profundidade. Então, 3 verdades que nós aprendemos sobre o rio de Deus, você já aprendeu aqui, está lá em Gênesis, está em Ezequiel, está em Apocalipse, amém? Início, meio e fim, tem rio, nós vamos viver eternamente, amém? Mas tem um rio lá. Esse rio não é apenas algo, é alguém. 3 verdades. Primeira, existe um rio. A Bíblia não sugere isso. A Bíblia garante para mim e para você, tem um rio que corre do trono de Deus. Tem um rio que as águas fluem do trono de Deus. É um rio que traz transformação. Ezequiel diz assim, por onde o rio passa, tudo é transformado. Você cantava isso nos anos 90? Por onde o rio passar, mais ou menos anos 90, né?
mais ou menos assim. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio. Esse rio está. Pergunta. O rio disse assim: aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali o rio estará. Quem crê diz amém. Quem é o rio? Pergunta para quem está do seu lado. Quem é o rio? Quem é o rio? Responde para ele. Responde aí. Quem é o rio? Quem é o rio? Sabe, entender quem é o rio vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Você vai para o Nordeste, lá para o sertão, e durante milhares, talvez centenas de anos, você passava lá e era só algo seco, seco, seco. Eu me lembro, viajava com meu pai e nós passávamos em uma ponte e estava lá, rio tal. E aí eu olhava, não tinha rio. O rio tinha secado. Por quê? Porque a seca tinha dominado. Então havia essa necessidade de fazer a transposição do rio São Francisco, um rio que corta toda a região. Então, quando aquele rio, em uma parte, depois vieram o pessoal aí do Vermelho e bloqueou de novo as águas lá, mas quando o rio fluiu por todo aquele trabalho que foi feito, por onde as águas passavam, elas iam trazendo vida, via verde, você via plantas, você via plantações, você via pessoas fazendo agora cultivo. Por quê? Porque água significa transformação. O rio traz transformação. Alguém fala assim: eu tenho o rio de Deus, mas se não há transformação na sua vida, você pode ter talvez uma lagoa, mas não o rio. Você pode ter um córrego, alguma coisa, mas não o rio, porque o rio, por onde ele passa, ele traz transformação. Então a primeira coisa, tem um rio, e ele está aqui hoje. Alguém diga amém. A segunda verdade: o rio é mais profundo do que podemos imaginar ou explorar. Sempre tem mais de Deus para mim e para você. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. A Bíblia está falando que a presença dele enchia e continuava a encher. Não é algo que você enche e fala: agora eu estou com estoque. Não existe estoque de Deus. Alguém fala: eu sou cristão há 20 anos e agora esfriei. Por quê? Porque muitas vezes confiamos naquele estoque que fizemos. Diga para quem está do seu lado: não existe estoque de Deus. Sabe essa história? Eu tenho pavor, não faça isso. Gente que tira foto na igreja e fala: recarregando as baterias. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, você não é celular. Você não está recarregando bateria, você está cultuando a Deus, agradecendo por tudo. Durante a semana é só desgraça, só publica morte, mas no final de semana agradecendo no culto. Não, você é chamado para participar do culto a Deus, celebrando a Ele, dando glória todos os dias, de glória em glória, dia após dia. Eu vou semeando a palavra. Quando eu me reúno em comunidade, quando eu me reúno com a comunhão do povo de Deus, eu reúno para glorificá-lo por tudo que já fiz. Deus não é porta da esperança para você vir no domingo e falar assim: me abençoa, porque agora eu vou ter uma semana. Não é assim. Você glorifica Ele na semana difícil, na semana ruim, na semana boa, na semana mais ou menos, não interessa. A questão é: eu vou glorificar a Deus em todo o tempo. É maravilhoso, foi dito aqui por alguém, que a nossa exposição, quando as coisas estão boas, é maravilhosa, mas é gostoso ver quando alguém está quebrado, e ele vem falar sobre a exposição a Deus. Gente, eu estou quebrado, arrebentado, não tenho nada, mas eu creio, Deus está fazendo algo grande na minha vida. Ainda não surgiu, mas eu creio, vai chegar. Quem crê? Porque é isso que Abacuque fala no texto que foi lido aqui. Ele fala: ainda que não floresça, ainda que não dê animal, ainda que não dê fruto, ainda que não aconteça nada, eu todavia me alegrarei no Senhor. A nossa alegria não está nas circunstâncias, não está no tipo de fruto ou no tipo de colheita que fazemos. A nossa expectativa e a nossa alegria estão firmadas nele, naquilo que nunca falha. A produção pode falhar, o pão pode não crescer, a água pode se estragar, mas ele está dizendo: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, estarei com você no dia bom e no dia mau. Então se alegre. Se alegrar no Senhor está conectado à profundidade que Deus tem para mim e para você. Quando você entra mais profundo, você está então mais guardado no Senhor. Sabe como é que a gente brincava antigamente? Nós
entrávamos numa piscina. Eu morava num lugar que é muito quente ainda, então nós tínhamos lá uma carteirinha para entrar no clube, e às vezes nós brincávamos de se esconder, e a gente fazia assim: vamos pular na parte funda da piscina, e lá a gente vai lá no fundo e fica quietinho lá, uns 4 segundos, e aí já levantava, afogando, mas a gente ia lá, porque a profundidade te esconde. Anota isso aí que vai ser bom para você. A profundidade te esconde. Você sabe que quando alguém tem dificuldades, ou quando você descobre que alguém perdeu a vida, ou perdeu alguma coisa em um rio, em um lago, alguma coisa, é muito difícil de encontrar. Por quê? Porque a profundidade esconde. Hoje eles têm sonares, um monte de coisa que consegue encontrar, um monte de coisa na profundidade, mas sabe, Deus está falando, é na profundidade que eu te escondo, não é na superficialidade. Todo mundo te vê, você está exposto. Deus está falando que algumas pessoas precisam estar primeiro guardadas, escondidas nele. Escondidas neles é uma boa dica para o ano. Escondidas no Senhor, guardadas no Senhor, para que depois possa haver uma exposição. Então nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus está nos chamando para algo mais profundo, diga amém. Amém. A terceira verdade: o Senhor quer nos levar a águas mais profundas. O Senhor quer nos levar. Não importa onde você se encontra hoje, nas margens, distante do rio, Deus quer te levar de volta para lugar mais profundo nele. Amém? Nele. Semana passada nós tivemos aqui, sabe, Deus sempre está trabalhando para transformação. Semana passada nós tivemos no último culto do ano. Foi no último culto ou foi não? Foi no culto da virada. Testemunhos de famílias. E uma das famílias que testemunhou aqui é uma família da Venezuela. E eles falaram sobre tudo que Deus os tem dado, trazido sobre eles nesse tempo aqui. Tudo. Então, alguém poderia dizer assim: nossa, que dó, né? Saíram do país, perseguido. A propósito, os conectes aí, irmãos. Os conectes da escada aí. Presta atenção no culto aqui, hein? Não, o bicho vai pegar para vocês. Eu não sou a Alves, não. Então escuta aqui. Eles vieram aqui, testemunharam, e todo mundo, às vezes a gente pensa assim: nossa, judiação. Não, eles falaram: Deus tem feito muita coisa, Deus tem trazido algo poderoso, Deus tem entregue tantas coisas, Deus nos aproximou de gente tão apaixonada, Deus nos aproximou de gente que é tão, sabe, gente que nos abençoa. Eles estavam falando de coisas preciosas, sabe, ao invés de focar naquilo que perderam, eles estão olhando para aquilo que Deus os deu. E quantas vezes nós estamos aqui olhando para o ano passado, irmão, para mim não me importa mais nada do ano passado, porque é passado. Ano passado, diga para quem está do seu lado: ano passado. Os irmãos casados, fala para as irmãs: é passado, irmã, porque mulher tem esse dom, 20 anos depois ela se lembra. É passado, irmão, já foi. Nós estamos vivendo o novo de Deus. Alguém diga amém. Nós estamos vivendo e Deus está fazendo coisas novas, e isso é importante. A terceira verdade é: Deus quer te levar para águas profundas. Pastor, então por que eu não vou? Porque Deus não vai te forçar. Há uma condição de que você precisa dar passos rápidos para buscá-lo. Se esse é o desejo de Deus, então acredite, tudo que te manter na superfície, se Deus quer te levar para a profundidade, tudo que te mantém na superfície tem que ser deixado para trás. Então, se você não sabe nadar, a primeira coisa que você, quando vê uma piscina, um rio fundo, você pede: será que não tem uma boia? Então a boia é também algo que te traz segurança, mas ao mesmo tempo ela te impede de ir mais fundo. Sabe, quem aqui não sabe nadar? Então, aí você vai na piscina, fica agarrado na borda. Aí tem aquele irmão que nada, ele vira de ponta cabeça. Não lembra aquele tempo? Teve um tempo assim que nós virava de ponta cabeça e queria fazer ginástica rítmica. Nós fazíamos assim, que nem aquelas meninas olímpicas com as pernas, de ponta cabeça. E o coitadinho que está ali agarrado na borda, falando assim: como é que eles conseguem? Eles devem ser discípulo do Aquaman, alguma coisa assim. Eu estou aqui, já estou afogando no seco e tal, é difícil. E aí quando ele fala assim: ei, vem para o fundo, você vai, mas vai com a boia, aquele patinho, né? Sabe aquela boia do patinho? E vai com aquela boia, é horrível. Todo mundo fala assim: ah lá, por quê? Porque está na superfície. E eles mergulham, tchum,
Dá uma vontade de dar uma pisada, se afogar, né? Afoga, miserável. Mas olha só, Deus está nos chamando para profundidade. E tem coisas na sua vida que você insiste em ficar agarrado, que te mantém na profundidade, ou na superfície, te mantém na condição de estar à mostra. Deus quer te levar para o fundo. Então solta essa boia. Ah, pastor, o que é a boia? Tudo aquilo que te impede de se aprofundar no Senhor. Às vezes você fala, tem falta de tempo. Não é verdade. Te falta prioridades. Eu tenho falta, talvez falte vontade. Mas sabe, quando nós entendemos a profundidade que Deus quer nos levar, ela está nos conectando à realidade daquilo que Ele nos chamou. Entenda, superficiais cansam. Gente superficial cansa, porque vai falar sempre a mesma coisa, não tem uma experiência nova. Gente superficial tenta fazer barulho para tentar esconder a superficialidade. Então, o que Deus está nos chamando é: busque profundidade. Você está lendo a Bíblia, você está buscando a presença dEle. Seja profundo, deixa Deus te levar a lugares profundos. Joga essa boia de lado. Às vezes um relacionamento é uma boia. Escute, irmãos, como cristãos, nós precisamos orar pelas nossas juventudes, sim ou não? Para que eles tenham relacionamentos saudáveis. Às vezes, você precisa ter um amor inteligente. Aprendi isso com a minha esposa. Um amor inteligente. Não, pastor, porque eu estou esperando o Brad Pitt. Mas com essa latinha, irmã, não vai dar. Vai sobrar talvez o Zacarias, mas não o Brad Pitt. Então tem um amor inteligente, porque talvez aquele rapaz, ele não é tão bonitão, ele não é tão isso, mas ele é inteligente, é um trabalhador, é alguém que coloca, sabe, na mesa, é alguém que já tem na sua casa, está preparado. Aí você olha, o bonito não tem nada, só tem aquela calça mal acabada, aquele tênis que o pai dele deu, e você fala, esse sim o quê? Vai morar de favor depois. Então nós precisamos orar sobre isso, para ter um amor inteligente. Por quê? Porque assim como nós olhamos para Cristo, amar a Cristo é um amor inteligente. Viver a paixão com Jesus é uma paixão inteligente. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos magoar, nunca vai nos ferir, nunca vai nos trocar. Então às vezes um relacionamento te afasta, é uma boia que te impede de ir mais fundo com Deus. Joga essa boia fora. Alguns é uma boia literalmente. Joga fora. Às vezes o trabalho, pastor, eu tenho que jogar fora o meu trabalho. Não, mas às vezes, irmãos, a sua prioridade é só o trabalho. É só pensar que você é o provedor da sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, homem. Você realmente pode pensar que é o provedor da sua casa. É, pastor, é verdade, porque é eu que trabalho, é eu que isso, é eu que aquilo. É verdade. Mas sabe de uma coisa? O dom da vida foi Deus quem deu. E não há empresa alguma que tenha convênio, que tenha salário, que tenha plano de carreira, que pode te dar vida. E foi Deus que te deu. Então, Deus deveria ser a sua prioridade, para que Ele produza o fruto através do seu trabalho. Tudo aquilo que é conquistado através do esforço, será mantido através do esforço. Mas aquilo que é conquistado através de uma intimidade com o Senhor. Irmãos, eu tenho conhecido que gente que tem uma vida profunda, tem prosperado e avançado através da profundidade no Senhor. Então faça as suas escolhas hoje. Se você quer continuar se matando para tentar buscar algo que é temporal, e Deus está dizendo, todas essas coisas eu sei que você precisa, eu já prometi. Busque o reino e a justiça, e as demais coisas eu te acrescento, eu te darei essas coisas. Deus está falando, joga fora isso que tem que te impedir. Por causa do futebol, o jogo, sabe, eu também gosto de futebol. Eu gosto até de futebol americano, irmãos, de tanto que eu gosto de futebol. Mas isso me atrapalhou durante grande parte da minha história, para o meu chamado. Nunca me atrapalhou profissionalmente, pelo contrário, abriu portas para mim profissionalmente. Empresas contratavam a gente para jogar. Então você chegava lá e falava assim, o cara perguntava assim, qual a qualificação que você tem? Não é assim que as entrevistas de emprego? Não, na nossa lá, quando a gente chegava, o cara falava, joga bola? Eu fazia, joga. Está contratado, pode entrar aqui. Então, escute, mas não me trazia nenhum prejuízo, mas na intimidade com o Senhor me impediu. Era uma boia. Eu fazia tudo correndo para poder dar tempo.
eu priorizava treinos, eu priorizava, sabe, jogos, e às vezes saía do jogo correndo, chegava em casa, tomava banho, chegava atrasado no culto, às vezes estava no louvor. Então, tem uma porção de boias que você precisa olhar. Filhos se tornam boias, se você não perceber. Por quê? Não, pastor, porque agora a minha vida é meu filho. Bom, Jesus disse que a vida devia ser ele. Então você já está em pecado, já está errando. Se o seu filho é sua vida, já errou. Porque Jesus diz assim: quem quer ser meu discípulo e não deixa pai, mãe, filhos, não é digno de me seguir. Ele não está dizendo para você largar, abandonar. Ele está dizendo assim: isso não pode ser sua prioridade. Ou ao contrário, sua prioridade tem que ser levar ele aos pés. Leva seu filho para a casa do Senhor, leva seu filho para conhecer a Jesus. Amém? Tudo na nossa vida agora, nesse ano, será sobre profundidade e superficialidade. Tudo na nossa vida. Entenda, se você fazer uma avaliação agora na sua história, você vai perceber profundidade ou superficialidade. Nítido. Por exemplo, quantos estão estudando? Você vai começar o ano, você vai perceber profundidade ou superficialidade no primeiro bimestre. É bimestre ou trimestre agora? No primeiro trimestre você já vai perceber se você está sendo profundo nos estudos ou se você é superficial. Relacionamento, casamento, nos primeiros meses você já vai perceber se você é superficial no seu casamento ou se você é profundo, se você é alguém que cultiva seu casamento. Filhos, ou você é superficial com eles, ou você é profundo. Um pai superficial dá um celular. Por que uma criança de 13, 12 anos precisa ter um celular? Por que uma criança precisa ter um celular? Ah, pastor, porque hoje em dia... Não, irmãos, eles não precisam de celular. Vou dizer de novo para você. Se o seu filho adolescente depois for descoberto com vícios em pornografia, em masturbação, se a sua filha adolescente for pega tendo um relacionamento ilícito com homens mais velhos, postando fotos, e você descobriu, é você que deu a arma para ele, porque um adolescente não precisa disso. Sabe como é que eu sei disso? Eu fui adolescente. Sabe como é que você sabe disso? Você foi adolescente e você não tinha celular e você viveu. Sabe o que acontece? Existe uma geração que está indo embora, é chamada geração de ferro. A geração de ferro ensinou dentro de casa princípios e educação antes dos filhos ir para a escola. Agora, como eu quero ser superficial, eu dou um celular e falo para o meu filho: vê, estuda aí, A, E, I, O, U, ABCD, estuda. Não, senta lá com você, senta lá com ele, seja profundo, gera intimidade. Ah, meu filho está assistindo, como é que é o nome daquele desenho? Cristãozinho, tá mesmo? Não, pastor, é tudo rastreado. Irmão, você não tem 1/3 da capacidade de um menino de 8 anos sobre tecnologia. Eles estão muito à frente de você, muito à frente de você. Você está achando, eu rastreio tudo. Rastreia. Você agora é como é que é o exército americano que rastreia tudo. Não, irmão, você não consegue não. Sabe como é que é o jeito mais fácil de lidar com isso? Não dá celular, dá uma Bíblia, ensina o caminho. A Bíblia não está falando dá a Bíblia para ele aprender. Não, a Bíblia fala assim: ensina o caminho. Um adolescente, sabe, as pessoas hoje têm essa cultura de falar assim: nossa, meu filho de 8 anos, de 9 anos é tão inteligente. É verdade, mas também é a geração que mais tem problemas emocionais, psicológicos. Já reparou nisso? Sim ou não? Por quê? Porque tem idade para informação. Tem idade para informação. Ah, pastor, mas quer dizer que na sua época não teve gente que também errou? Claro que teve. Claro que teve. Claro que teve. Mas a porcentagem é muito menor. Por quê? Porque nós estamos facilitando isso. Então, sobre filhos, ou você é superficial, ou você é profundo. A escolha é sua. Discipulado. Tem muita gente que fala: eu sou discípulo de fulano. Eu nunca vi. Jesus, é que nem Jesus fala em Mateus: afastai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Um discipulado profundo gera intimidade. Há uma busca de intimidade. O discipulado superficial, ele é distante, ele não tem verdade,
ele não tem antecipação, só tem tratamento. Deus está nos chamando para ser discípulos de Jesus, aonde eu compartilho com Ele. Sabe, irmãos, que é maravilhoso você ir para a casa dos líderes, ir para a casa do seu discipulador e falar: Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas isso não é discipulado. Discipulado é você sentar e falar assim: ó, isso aconteceu errado na minha vida. Eu fiz isso essa semana. Essa semana quebramos o pau, eu e a minha esposa. Ai, pastor, nós não fazemos isso. Para de mentir, irmãos. Para de se enganar. Porque tem muitas maneiras de se quebrar o pau. Às vezes não é gritando, às vezes é se fechando. Vai dormir, fica 2, 3 dias sem conversar e está achando normal. Não, eu estou bem com Deus, estou fazendo meu devocional, estou fazendo isso, mas com o marido não está, com a esposa não está, com os filhos não está. Então há várias maneiras de você entender discipulado. O discipulado requer profundidade. Jesus, quando começou a discipular, ele fala para os caras: vem e vê onde eu moro. Por quê? Porque ele está buscando, tem um lugar na mesa para você, tem um lugar separado, sabe? E a gente começa a viver mais na mesa dos outros do que na mesa da liderança, do pastor, do discipulador. Eu estou cansado de ver gente que tira conselho com gente que quer apoiar, que quer apoio no erro que quer fazer. Não, eu não converso mais com o meu discipulador porque ele não entende. É claro que ele não entende. Ele não vai concordar com esse tipo de vida que você quer viver, com esse tipo de atitude. Então agora eu vou procurar gente que concorda comigo. O discipulado pode ser profundo ou superficial. E se é superficial, você nunca trata algo antes, é sempre depois do problema. Se você está procurando seu discipulador, sua liderança, só para falar de um BO que aconteceu, isso mostra superficialidade. Isso é superficial. Profissão também fala sobre profundidade e superficialidade. Você gasta mais tempo brincando do que se preparando. Gasta mais tempo vendo série de televisão ao invés de algo concreto, estudando algo de verdade. Então, tudo na nossa vida está ligado a profundidade ou superficialidade. A Bíblia fala que a cada novo ciclo que Deus nos dá a oportunidade, nós vamos percebendo que sempre existe mais de Deus para vir. Eu costumo dizer que, como eu gosto de pedalar, e às vezes as pessoas falam assim: ah, lá em tal lugar tem uma subida, que ela é muito dura, ela é muito terrível, poucas pessoas conseguem zerar aquela subida. Zerar a subida é subir sem colocar o pé no chão. Então, pensa lá uma subida de 4, 5 quilômetros, muita inclinação, e a pessoa vai, daqui a pouco cansa e desiste. Então, o desafio por algo intransponível é que nos move. Então, pensando sobre isso, eu pensava: uau, é sobre isso. A profundidade de Deus está nos desafios de coisas que poucas pessoas têm coragem de encarar, e outros vão lá e falam: eu vou subir. Nós cantamos uma canção aqui que fala: muitos quiseram subir, mas foi Moisés que subiu. Aí a canção fala: eu quero ir aonde Moisés foi, eu quero estar onde ele estava. Tira o medo que me impede de ir, porque o medo também é uma boia. Eu tenho medo de liderar pessoas, eu tenho medo disso. Não precisa ter medo, porque o Senhor vai estar com você. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. A propósito, se você é casado e tem medo, insegurança, você já perdeu, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Ah, pastor, mas sabe que eu não preciso cuidar? Não precisa, irmão, porque sabe por quê, irmãs e irmãos? Se acontecer do seu marido, sua esposa ser infiel, ele ou ela está simplesmente relatando o tipo de caráter. Você não perdeu, você ganhou. E deixa eu te dizer, quem peca é que revela o caráter, não é você. Você não precisa ficar com carinha de coitada. O mundo fala para você se esconder, mas ao contrário, revela, fala assim: ó, eu sou fiel, eu continuo fiel, eu continuo firme na promessa. Se eu disse que seria fiel lá no início, serei fiel no meio e no fim. O pecado só revela o caráter de quem peca, não o seu. Faz sentido, sim ou não? Então, eu estava pensando sobre isso e percebendo que a cada nova estação, a cada novo ciclo, cada nova fase, cada nova montanha que eu subo,
tem sempre outra pior. Tem sempre outra. Alguém fala, nossa, aquela parte é muito difícil. Daqui a pouco você termina, você consegue zerar, e aparece uma outra. Sabe, aquela equação é tão difícil, daqui a pouco você consegue fazer, e aparece outra. A cada desafio vem uma nova estação, e Deus está dizendo, eu estou te preparando para coisas grandes. Desafios não testa você para que você seja reprovado. A Bíblia fala que a prova vem para que haja aprovação. Você não é provado para ser reprovado, como na escola. Não devia ser assim. A propósito, o Brasil é ainda dos países que usa esse tipo de avaliação. Faz uma prova no final para saber se você sabe de verdade. Na prova existem muitas dificuldades, principalmente emocionais, que às vezes você trava, não é verdade? Quantos são professores aqui? Deixa eu ver. Professor, não tem aluno lá que você fala assim, pô, esse aluno aqui, e fica nervoso. Exemplo, você foi fazer autoescola, sabia dirigir, sabia fazer tudo, fez a autoescola, tudo certinho, foi fazer o teste, o que aconteceu? Reprovou. Mas você sabia tudo. Quando eu fiz agora há pouco eu fiz a carteira de moto, né? A propósito, agora nós estamos motoqueiros. Nós estamos demais, irmãos. Eu cumprimento todo mundo na estrada, não conheço ninguém, mas cumprimento tudo aqui, né? Eu estou pensando em botar uma buzina daquela de carreta na moto, porque a buzina de moto é bi. Eu falo, isso aqui não é verdade. Eu vou botar uma buzina a ar. Então, olha só. Quando eu fui fazer o teste, tinha os meninos lá, os caras são motoboy já. Cadê o Christian? Está aqui o Christian hoje? Ô Christian, não tem um monte de motoboy que trabalha e não tem carteira? Olha lá, mas vai tirar a carteira. Isso aqui não precisava. Olha só, e os motoboys chegaram lá, e eles chegaram assim, ó, e parou a motinha, botou o capacete e tal, e o cara falou assim, aí mano, como é que é? O cara falou assim, é sua vez, deixa comigo. E ele subiu na moto, e puf, morreu, o instrutor falou assim, pode descer. Ele, pode descer, já reprovou. O outro foi sair, já colocou assim, não, porque eu já estou trabalhando, tem que ir, tem uma entrega para fazer, vou fazer rapidinho aqui, foi, puf, morreu. Aí o cara falou assim, não ultrapassou a faixa ainda. Aí ele falou, não, deu um problema aqui, foi sair de novo, puf, morreu dentro da faixa. O cara falou assim, reprovou. Ele não sabe andar de moto? Sabe, mas o teste reprovou ele. Mas se você pegar ele na rua, ele anda muito melhor do que eu, que passei no teste, porque eu estava tranquilaço. Eu já fiz muitos testes na minha vida, por isso eu sou tranquilo num teste. Eu estou nervoso, eu nunca fico nervoso mais. Vou fazer um teste, eu não estou nem um pouco nervoso, estou tranquilo. Vou fazer cirurgia, estou tranquilo. Vou fazer o que for, por quê? Porque eu já tive muitos testes na minha vida. Sabe, irmãos, olhe para os testes que Deus já te deu. Olhe para os testes que Deus já te deu. E você passou, alguém diga amém. Eles eram para que você fosse aprovado. Olha o que Jesus fala. Existe sempre um próximo nível, uma próxima subida, um próximo alvo. Em João 17:3, ele fala sobre um nível de conhecimento. Olha o que ele está dizendo. Esta é a vida eterna. Essa é a pergunta de 1 milhão, ou de milhões. Como é a vida eterna? Está aqui, Jesus deixou respondidinho na Bíblia. Você só não sabia porque você não lê a Bíblia. Como é a vida eterna? Jesus falou, quer saber? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É sobre isso a eternidade, alguém diga amém. Não é sobre ruas de ouro, não é sobre mansões celestiais, é sobre conhecer a Deus e conhecer que é o único Deus verdadeiro e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. A eternidade é conhecer e continuar conhecendo. Eu estou buscando tanto a Deus aqui, e na eternidade vai continuar, porque sempre tem mais de Deus para vir sobre a sua vida. Sempre. Eu quero conhecer. Deus sempre deu sinais sobre profundidade. A Bíblia está cheia de sinais. Abre aí, em João 4. Eu vou tomar água. Jesus sempre deu sinais sobre o que Ele queria, sobre profundidade. Ele está tendo, em João 4, versículo 1, Ele está tendo um diálogo com uma mulher. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus haviam batizado, não é isso aí não, é mais para frente. Pode pôr um pouquinho mais para frente, vai passando aí que eu falo para você parar.
para frente, embora fosse tão para frente. Aí, parou, no 4. No entanto, era necessário que passasse por Samaria. Ele passa por Samaria, uma cidade, e agora ele vai encontrar uma mulher, que nós conhecemos como uma mulher samaritana. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Se você soubesse para quem que é água, você não ia querer dar água, você ia pedir água. Jesus está falando: tem algo que eu tenho para você. Escute, você não tem nada para dar para Jesus, Ele é que te entrega todas as coisas. Eu vou falar de novo: você não pode entregar, ai Senhor, estou te entregando isso, estou te entregando. Não, Ele se entregou por você. Sabe, a humanidade é preciosa. A humanidade é preciosa. Deus nos fez perfeito. Alguém fala assim: eu não conheço ninguém que deu a vida por ninguém. A semana passada, eu e minha esposa vimos uma notícia de uma casa que pegou fogo em Criciúma, e a mulher tinha uma filha de 8, 9 aninhos, e a casa pegou fogo. Era uma casa muito linda, muito nova, mas de alguma maneira aquela casa pegou fogo, e eles saíram, mas de repente eles lembraram que a menina estava no quarto, e a casa já estava tomada por chamas. A história, que podia ser bíblica, diz assim, que aquela mulher entrou, e o marido também, entraram, buscaram a filha, tiraram elas, mas ao tirar, ambos tiveram praticamente todo o corpo queimado, e 3 dias depois, ambos vieram a falecer, mas a filha está vivendo. Então você fala assim: a humanidade está perdida. Não é assim que Deus vê. Deus nos fez com o propósito de entregar a vida pelo próximo. A verdade é que uma mãe olha e fala: eu não posso, mas você vai morrer, eu prefiro morrer do que não fazer nada. A Bíblia está falando sobre uma água que vai ativar em nós o modo de dar a vida pelo próximo, de entregar o nosso melhor pelo próximo. Então Jesus está cuidando com aquela mulher, e ele fala assim: se você soubesse, você não ia me dar, você ia pedir água. Verso 11. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é? A Bíblia sempre está apontando para a profundidade. Jesus sempre está apontando para algo no fundo. O Senhor não tem como tirar a água. E Jesus está dizendo: olha, enquanto você está com esse cântaro, é tipo uma jarra. Esse cântaro, ele trava a sua vida. Esse cântaro, ele limita a sua vida. Deixa o cântaro, deixa o que você está vivendo até hoje aqui no poço, e eu te darei uma fonte inesgotável. Aquilo que você está buscando aqui nesse poço, ele está dizendo para a mulher: não é tão profundo, mas eu tenho algo profundo para você. Deixa o que você tem até hoje aqui, esse cântaro que faz você vir todos os dias e tentar buscar e saciar sua sede, e não mata a sua sede. Deixa aquilo que é esgotável, aquilo que é temporal aqui, e eu te darei algo que é atemporal. Eu vou dar para você uma fonte que é inesgotável. Jesus está falando sobre profundidade e superficialidade. Se você quer ficar com a sua vida que você tem, com o jeito que você é, com as coisas que você colheu, superfície. Mas se você quer ir para Ele, a primeira atitude é deixar aquilo que é esgotável, aquilo que é temporal, porque isso não pode te acompanhar para a fase daquilo que é atemporal, daquilo que é eterno. Então Ele está dizendo: escolha hoje. Você quer uma alegria momentânea? Ou você quer algo que é eterno? Você quer uma saciez agora? Ou você quer água para o caminho todo, para a vida toda? Sabe, Ele sempre está querendo nos mostrar
que existe algo profundo, uma busca maior. É sempre sobre profundidade. O povo de Israel tipifica cada um de nós. E este povo, assim como eu e você, precisou atravessar muitas fases nas nossas vidas, até encontrar Jesus. O povo sai do Egito, olha a Bíblia falando sobre profundidade, e eles têm que encarar o Mar Vermelho. E é interessante porque teve um ano na faculdade que nós tínhamos um trabalho sobre o Antigo Testamento, e o que caiu para nós era sobre o Mar de Juncos. O Mar de Juncos é conhecido na Bíblia como o Mar Vermelho. E o Mar de Juncos tem uma história muito para aquele povo. Mas aí nós fomos pesquisando e nós descobrimos que a profundidade daquele mar é gigantesca. Chega a mais de 500 metros de profundidade. A base toda dele é muito profunda. Então, quando eles caminham pelas montanhas e chegam a uma praia, aquele exato lugar é o lugar aonde Deus revela a eles que os levaria a algo mais profundo. Pastor, por que Deus não os fez andar sobre as águas? É verdade. Por que Ele não fez de forma miraculosa eles andarem todos sobre as águas? É porque Deus queria mostrar para eles que existe um nível mais profundo. Então Deus faz o mar se abrir. E quando o mar se abre, o lugar que eles passaram tinha um declívio de 120 metros. Então não era retinho, não era raso, era fundo. Deus está dizendo, o caminho que eu tenho para vocês não é raso. A gente quando quer atravessar um lugar, não procura um lugar mais raso? Sim ou não? Vamos atravessar que ali é mais raso. Deus está falando, não, eu vou mostrar para vocês um caminho que é profundo, mas eu vou abrir para que vocês consigam enxergar. Imagine você olhando e vendo, descendo. E você fala, meu Deus, tem parede de água para os dois lados. Nós estamos passando no fundo. No fundo. Deus está dizendo, é esse lugar que eu quero te levar. É esse lugar, um lugar profundo. Sabe por que o nosso testemunho, sabe por que as nossas atitudes muitas vezes são superficiais? Porque eu evito o lugar da exposição a Deus. Eu quero ter uma exposição pública, pessoal, mas eu evito o lugar de exposição a Deus, porque esse lugar é um lugar profundo, é um lugar que eu tenho que separar para estar com Ele. Não dá para fazer como eu faço com qualquer outra coisa. Eu estava na casa do meu sobrinho hoje, o Léo estava lá comigo, ele estava jogando videogame, num play lá, e o celular ligado no outro jogo. Eu falei assim, como que ele consegue? Ele não consegue fazer uma coisa bem feita e nem a outra. Ele morria lá e morria no celular, morria lá, mas ele estava tentando conectar duas coisas. Fala para quem está do seu lado, não vai ter como, você vai ter que largar uma coisa. Vai ter que largar. Vai ter que fechar uma tela. Para abrir a vida com Deus, você vai ter que fechar. Sabe, eu estava conversando com um casal hoje de manhã, e eu vou falar sobre isso nesse mês. A maioria das pessoas hoje está dizendo assim para você, vai, faz isso, vai, faz aquilo, vai, abre a sua empresa, vai, investe mais, vai, investe nisso, faz aquilo, vai. Mas a Bíblia, a todo tempo, Jesus está dizendo, estáis cansados e sobrecarregados? Vem a mim. A Bíblia está dizendo assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, sem Ele ninguém vem ao Pai. Enquanto o mundo está dizendo, vai, Jesus está falando, vem ficar comigo, vem passar tempo comigo, e o mundo está falando, não, você precisa ir, vai fazer o seu curso, vai fazer aquilo, vai, porque é isso que o mundo está ensinando. A Bíblia está dizendo, não vá, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, venha a mim, e eu vos aliviarei. A todo tempo, Jesus está falando, não vai, venha. Então cuidado, porque a falta de profundidade muitas vezes faz com que a gente se precipite na atuação, nas decisões. O povo então passa pelo Mar Vermelho. Por que Deus não fez eles andar? Porque Deus queria que eles soubessem que era fundo. Seu destino não está antes da profundidade, está depois. Então guarde isso. Se tem uma luta que você está enfrentando, se tem uma dificuldade, passe por ela. Seu destino está do outro lado, não está na prova. Seu destino não está no deserto. Seu destino não está naquilo que você está passando agora. Deus tem um plano maior sobre a sua vida. Alguém diga amém. O povo de Deus então passa pelo Egito,
sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho, e agora vai entrar na Terra Prometida, e eles chegam no Rio Jordão. Mais uma vez, eles estão agora de frente sobre algo que traz profundidade. Josué capítulo 4 fala sobre isso. Deus fala para Josué, eu vou adiantar aqui para você poder ter clareza, eu vou contextualizar. O povo agora precisa entrar na Terra Prometida. A propósito, é a segunda vez que o povo chega no mesmo lugar. A segunda vez. A primeira vez eles ficaram com medo, porque alguém disse para eles assim: os inimigos são grandes. Já não teve gente que falou para você assim: olha, é muito difícil. Você foi lá e falou: não, foi tão fácil. Olha, ninguém consegue. Você foi lá e fez de primeira. Não é verdade? Deus está abrindo caminhos para você. Alguém diga amém. Então agora Josué tem que atravessar o povo. É a segunda vez que eles chegam no mesmo local. Na primeira vez eles ficaram com medo e tiveram que caminhar 40 anos no deserto de novo, até chegar onde? No mesmo lugar. Porque assim é a vida com Deus. Se você não vai até o fim da primeira vez, você vai dar volta e vai chegar no mesmo lugar. Não tem como pular de fase. Não tem como. Se você abandonou o primeiro amor, você vai dar uma volta e vai chegar de novo no primeiro amor. Então o chamado de Deus para mim e para você, ele é um chamado que tem início, mas tem um início do ponto aonde nós paramos. Não dá para começar para frente. Não, você vai recomeçar de onde você parou. Então o povo andou 40 anos, a única coisa que você perdeu foi tempo. Porque eles chegam 40 anos depois, e eles não estão mais bem preparados. Eles não estão melhor, sabe por quê? Porque esse tempo não prepara você. As pessoas dizem assim: o deserto me ensinou. O deserto? Você está dizendo que a dificuldade tem capacidade de te ensinar mais do que Deus? Você está dizendo que uma luta tem capacidade de te ensinar mais do que a presença do Senhor? É verdade que as lutas nos ensinam, é verdade que as lutas nos capacitam, mas verdade maior é que Deus é aquele que nos santifica. E se eu estiver ligado nele, eu não preciso disso para crescer. Eu vou saber lidar com a crise. Porque o grande problema é você falar assim: passei por essa crise. Já ficou desempregado? Aí você passou, mas durante aqueles meses que você ficou desempregado, atormentou todo mundo. Eu não vou mais no louvor, não vou tocar, porque como é que eu vou cantar sobre prosperidade se eu estou quebrado? Olha, gente, eu estou triste, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me dá isso. Aí um dia abriram uma porta de emprego e você agora está trabalhando, aí você testemunha: bem que Deus me ajudou, passei pela prova, passou, mas deixou todo mundo arrebentado para trás. Atormentou todo mundo o mês inteiro até que Deus abriu a porta? Não, é porque você não sabe lidar com a crise. Agora aquele que sabe lidar, ele sabe entender: se Deus me tirou desse trabalho, Ele era aquele que abriu a porta. Alguém disse aqui hoje que Deus abre porta que não existe. Eu fico doido com isso. Eu falei: como é que é esse negócio, né? Deus abre a porta que não existe. Então não precisa de porta, porque se não existe, Ele não precisa abrir, Ele faz a gente passar. Amém? Então agora escute isso. Preste atenção, porque a vida não pode nos ensinar mais do que Deus. Na presença dele eu cresço, eu avanço. Alguém diga amém. Porque se você ficar esperando isso, pode ser que você tenha dificuldade de passar pela prova. Josué então diz: nós precisamos passar. E Deus fala para eles: vocês vão passar pela prova, mas quando vocês passarem pelo rio, o rio vai estar seco. Do meio do rio, vocês peguem as pedras, 12 pedras, e façam um memorial. E por quê? Põe para mim na tela lá, Josué capítulo 4. E por quê eu preciso fazer isso? Versículo 6. Versículo 6. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês responderão a eles: as águas do Jordão pararam e foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, nós passamos o Jordão inteiro a pé seco. Sabe, Deus está querendo que eu e você possamos levantar memoriais. Para quê? Para que a próxima geração possa aprender e crer. Uma geração cresce pelo testemunho que vê fazer. Você pode escolher a Deus, diga amém. Então, versículo 8. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado, e pegaram as pedras e fizeram o memorial. E quando eles levantaram esse memorial, a Bíblia diz que as águas voltaram e cobriram o memorial.
Então é interessante pensar que aonde nós geramos um legado não é na superfície, é na profundidade. Superfície é eu levo meu filho na igreja, pastor. Superfície é eu levo meu filho na célula. Superfície é eu faço isso com meu filho na igreja. Profundidade é em casa, na mesa, eu ensino. Andando no caminho, eu falo para ele sobre boas escolhas e más escolhas. Andando com ele, eu dou conselhos. Caminhando com ele, eu ensino. Eu oro com ele, eu coloco as mãos sobre ele. Isso é profundidade. Superficialidade diz para outro fazer. A profundidade fala, é comigo, eu vou fazer. É com a minha casa, é com a minha família. Um homem superficial pede para alguém orar pela sua casa. Um homem profundo gasta tempo orando em profundidade pela sua casa. Os homens digam amém, porque é assim que você deve viver. Então Deus está revelando algo para mim e para você. O texto termina dizendo, versículo 9: Josué ergueu também um memorial no meio do Jordão. Os sacerdotes carregavam a aliança, passaram as pés, e essas pedras permaneceram ali até o dia de hoje. Josué então está dizendo, há algo duradouro de Deus nas nossas vidas. O memorial foi coberto pelas águas, mas olha que coisa interessante, ele está dizendo, estão lá até hoje. O que Deus quer fazer na minha história e na sua história é duradouro. Então, 3 verdades sobre o nível de intimidade com o Senhor, e nós vamos encerrar. Primeira delas, anote. Antes de falar sobre elas, deixa eu ver se é 3 mesmo. É 3. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou terminar, prometo. A vida com Deus não é sobre vitória. Eu vou reforçar isso muito nesse ano. A vida com Deus não é sobre conquistas. A vida com Deus é sobre herança. Conquista, você tem que lutar. Recompensa é porque você fez algo. Herança não é algo conquistado, é algo recebido. Então a vida com Deus não é sobre vitória, é sobre renunciar para ter. Para ter tudo do Pai, você precisa renunciar àquilo que é mundano. Para ter tudo aquilo que Deus preparou para os filhos, você tem que renunciar a tudo aquilo que é herança genética, física, espiritual, do que você recebeu de uma condição familiar. Escute, é necessário abrir mão de coisas para viver o melhor com Deus. Para experimentar o melhor de Deus, às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas. Então para de ficar plantando na cabeça de todo mundo sobre vitória, 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 sendo que a vitória só vem após uma renúncia. Quando eu renuncio, Deus fala, você está pronto para coisas maiores, porque você renunciou aquilo que o mundo te oferece, aquilo que o mundo pode te dar, você está pronto para renunciar. Eu não vou fazer isso hoje, porque hoje eu tenho que orar. Eu não vou buscar isso, porque hoje é um dia inegociável para mim. Eu vou ao culto, eu vou à célula. É a profundidade com Deus. Eu não posso ir agora, porque eu estou fazendo um tempo com a minha família de devocional. Eu estou aprimorando a nossa profundidade no Senhor. É sobre renúncia. Não é sobre o que você pode receber. Nunca foi. Jesus sempre está dizendo sobre isso. Eu quero começar a primeira verdade. Não tente ter uma vida rasa com Deus. Não tente ter uma vida rasa com Deus, não vai funcionar. Não tente ter um relacionamento raso com Jesus. Ou é tudo ou é nada. Mateus 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por a minha causa, vai encontrá-la. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, isso é um texto límpido do que Deus está falando. Esse evangelho pífio sobre prosperidade nisso, avança naquilo, avança. Sabe, Deus está falando, eu tenho um plano para você. Se você encontrar a vida em mim, você vai perder essa vida aqui.
Mas se você perder essa vida mundana e encontrar a vida em mim, você acha. Porque eu tenho vida eterna. Olha o que ele diz para a mulher samaritana: eu tenho a água da vida eterna. Quem está entendendo aí diz amém. Ele está dizendo: se quer vir por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele não está falando para você pegar essa cruz aqui e carregar ela. É sobre a oferta da cruz. Jesus entregou a sua vida na cruz, para que você tivesse vida. Obrigado, tem um aqui que recebeu isso. Jesus entregou a vida dele para que você tivesse vida. É sobre isso. É sobre ter coragem de olhar para aquilo e falar: essa é a minha vida. Eu sou um cristão. Eu sou um homem e uma mulher de cruz. A cruz me resgatou. O que Jesus fez lá é o meu resgate. Então eu preciso negar as minhas coisas, eu preciso negar as minhas vontades, eu preciso abrir mão de sonhos, de projetos que eu tenho para viver o que Ele tem para a minha vida. Irmãos, eu abri mão de muitos sonhos e desejos que eu tinha. Mas sabe de uma coisa? Todos eles acabaram se realizando. Todos eles acabou que de uma maneira Deus foi me dando. A minha esposa, ela anda comigo agora. Sabe o que ela fala para mim? Ela fala assim: Nádia, eu nunca imaginei que a gente ia ter uma moto, porque desde sempre eu amava a moto. Ela nunca me falou. Nunca me falou. Ela nunca falou assim: eu amo moto, sempre amei moto. Eu nunca esperava isso. Eu não corri atrás disso. Então eu não perdi nada. Deus só acrescentou. Alguém diga amém. Deus está sempre acrescentando. Deus tem sempre mais do que eu e você possamos conquistar. Sempre. Então acredite no projeto de Deus. Para de tentar o meu projeto, está sempre do mesmo jeito. Vai lutando. Eu encontro gente que está falando todo ano: estou lutando, né, pastor? Meu Deus, não está cansado não? Está cansado de lutar não? Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida abundante. A vida abundante para mim é como um oásis no meio do deserto. É aquele coqueirinho com uma lagoinha azul, uma rede e alguém balançando aquela folha de palmeira assim, ó, tipo ventilador. Sabe aqueles filmes? Isso para mim. Você está vivendo como? Não, pastor, é uma guerra. Parece assim a guerra do Iraque. Do Iraque não, da Ucrânia agora, né? Que é a guerra mais nova, né? Parece uma guerra, estou lutando. Não, irmão, para. Tem alguma coisa errada. Você está apontando para o lado errado. Não tente ter uma vida rasa com o Senhor. Deus e Jesus vai requerer tudo de você. Tudo. Algumas pessoas quiseram caminhar com Jesus. Lucas 9:57 fala de um homem. E ele diz assim para Jesus: deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. O outro fala: deixa primeiro eu despedir da minha casa. E Jesus fala para aquele homem que queria ir para sua casa: quem lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. E se olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Essas três pessoas pareciam dispostas a seguir Jesus. Mas quando Jesus questionou nos seus compromissos, nas suas prioridades, na menor hipótese de ter que abrir mão de alguma coisa, sabe o que eles disseram? Então não vai dar para a gente. Então nós não vamos conseguir. Eles não conseguiam contar o custo de segui-lo. E nenhum estava disposto a tomar a sua cruz e crucificar nela seus próprios interesses. Gente que não está disposto a enterrar seus próprios interesses, nunca vai receber o melhor de Deus. Vai colher das suas próprias mãos. Segunda verdade. Primeira é: não tente viver uma vida rasa com o Senhor. Não tente uma vida rasa com Jesus. Não tente. Segundo, não espere marcar uma outra geração. Não espere tocar na vida de alguém com algo que não foi tirado da profundidade. Sabe, a gente só consegue gerar vida na vida das pessoas de algo que é tirado da profundidade com Deus. Você não pode liberar uma palavra se ela não foi construída num altar de oração, de adoração. Não pode ser coisa da sua cabeça apenas. Não pode ser apenas versículos bíblicos decorados que vão nortear a sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está abrindo mão de todas as coisas na cadeia, na prisão.
Ele está dizendo: eu sei viver com muito, sei viver com pouco, sei ter e sem não ter, sei passar frio, sei passar fome. Ele está dizendo: eu abro mão de tudo isso. Não dá para você construir algo profundo fora do altar da intimidade. Não dá. Então, no raso, as pessoas não conseguem compreender. Não espere colher coisas grandes onde você não semeia nada. Vou dizer de novo: não espere colher grandes coisas em lugares que você não semeia nada. Eu quero uma vida de intimidade, não semeia nada. Eu quero uma vida próspera, não semeia. Eu quero uma vida de intimidade, não semeia. Nós vamos ter aqui, a partir de amanhã já de novo, sala de oração, 5:30 da manhã, aberto, para quem quiser profundidade. Está no Senhor, está com Ele. Não tem ninguém orando, não tem ninguém falando, não tem ninguém lendo a Bíblia para você. É cada um buscando da sua maneira. E você entra e sai o quanto quiser e fica o tempo que quiser. Mas é um tempo de profundidade. Eu estou dando os passos com água no tornozelo, porque eu estou buscando água pelos joelhos. E depois eu vou querer água pela cintura. E depois eu vou querer entrar no rio de vez. Mas primeiro você tem que começar. Então, não espere marcar discípulos. Não espere marcar a vida dos discípulos. Não espere marcar a vida da sua família com coisas que não foram geradas na profundidade, na intimidade com Deus. É sobre isso. É sobre ser profundo. Mateus diz: pelos frutos vocês reconhecerão. Pelo fruto você reconhece os homens e mulheres profundos no Senhor. Porque na verdade, quando a gente começa a apontar para muita coisa, é porque a gente quer escolher o pé de barro. Você lembra disso? Olha o que eu estou fazendo. Olha como é que eu estou orando. Olha onde eu estou. Olha lendo a Bíblia. Olha. Eu já falei isso, vou falar de novo. Você não precisa postar para provar. O que eu estou querendo dizer é: nós temos um dia de devocional familiar aqui na igreja, não temos? Pastor Arroz e Pastor Samir, qual é esse dia? Segunda-feira. Então, se você vai lá segunda-feira e faz, nós pedimos, posta, para motivar outros a fazer, amém? Quem já fez devocional e postou no grupo da célula aqui, ok, é para você fazer. Mas o que nós estamos querendo motivar você, não é fazer segunda-feira, é fazer todos os dias. É ter uma vida de intimidade com o Senhor. Alguém está olhando para mim com a cara assim, eu não faço nem segunda. Pois é, não adianta querer construir um legado de um lugar raso. Você tem que ir para um lugar profundo. A minha casa está desmoronando. Claro, você não está buscando. O seu alicerce é algo muito raso. Deus está falando, vai para o fundo. Começa a postar mais, você e sua esposa, fazendo devocional. Mais do que você com qualquer outra pessoa, ou seja, ela também, em outros lugares. Posta mais Bíblia, posta mais intimidade com o Senhor, porque o que é gerado na profundidade, ela é expressa no dia a dia, no dia bom, no dia mau. Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro, para de querer esconder o pé de barro, né, irmãos? Sabe, Jesus fala sobre os fariseus, ainda no ponto 2 ali, que eles vão para a esquina e ficavam batendo no peito. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Toda vez que eu encontro gente fazendo muito barulho, é porque está querendo esconder alguma coisa. Então pare de querer fazer barulho, porque barulho, Paulo fala assim, é como um sino, só faz barulho, não muda a vida de ninguém, não impacta a geração de ninguém, não gera discípulos, não multiplica, mas continua fazendo barulho. Está na hora de parar de fazer barulho e começar a viver uma vida de profundidade com o Senhor. Alguém diga amém. Por último, se você quiser algo duradouro, construa na profundidade. Versículo 9 de Josué 4, ele diz assim: e as pedras estão lá no meio do Jordão, no finalzinho, até o dia de hoje. Põe aí linguagem de hoje, só para ver o finalzinho como é que fica ali.
TLH. E as pedras ainda estão lá. NVT, vamos ver. E as pedras estão lá até hoje. Se você quer construir algo duradouro, é na profundidade. O que mais nós encontramos hoje é muita gente superficial, que na primeira dificuldade pensa, lembra, nós estamos terminando o ano da frutificação, é o amadurecimento. O amadurecimento é revelado no dia a dia. Josué está dizendo que você construiu no início, tem que estar lá até o final. O caráter que é gerado em Cristo, quando você encontra com Ele, Éder, tem que ser o seu caráter até o último dia da sua vida aqui. Não é uma parte da nossa história, entendeu? Não é um momento, é toda a nossa história, é quem nós somos. Não é um dia na vigília e depois 10 dias longe, não tem estoque. Não é um dia que eu li a Bíblia, postou lá, lendo a Bíblia, depois tem 360 e poucos dias do mês, do ano, que não coloca mais nada. É sobre buscar uma profundidade. Por quê? Porque as pedras estão lá até hoje. Ele está falando sobre uma boa parte, está lá. O que Deus tem para você é para o início, para o meio e para o fim. O rio está no início, o rio está no meio, e o rio está no Apocalipse. O rio é Jesus. Jesus não veio fazer parte de uma parte da sua história, Jesus veio fazer parte de toda a sua história. Tudo está ligado nele. O rio sai e se encontra, o rio vai e se encontra, o rio avança e por onde passa muda tudo. Não é isso que Jesus faz conosco? Tudo aponta para a profundidade. Se você quer algo duradouro, a vida na profundidade é duradoura. Os pesquisadores encontraram nas profundidades dos oceanos peixes pré-históricos. Hoje, eles encontraram agora peixes pré-históricos. Se são pré-históricos, quantos mil anos eles estão vivendo? Na profundidade se vive mais. Existem coisas que quem vive na superfície não vai conseguir enxergar, mas quem decide ir para o fundo vai ver coisas que outros não conseguem ver. Por quê? Porque são melhores? Porque são preferidos? Não, simplesmente porque tiveram coragem de ir mais fundo. Nós vamos mais fundo. Nós vamos mais fundo. Eu estava vendo um mergulhador que faz trabalhos de altas profundidades, muito fundo, eu não sei lá, muita profundidade. E eles usam aquela roupa especial de alta profundidade, e o lugar que eles descem, a pressão é tão grande que parece que vai esmagá-lo. E quando eles voltam, eles têm alguns minutos para tirar aquela roupa e entrar numa câmara que traz oxigênio. Para quê? Porque senão eles vão morrer. A profundidade muda a estrutura molecular do corpo. Então, olha só o que ele está dizendo, que quando você vai para o fundo, há uma mudança interna, que é capaz de matar aquilo que é externo. Então, corre para o lugar profundo, para que você que quer matar a sua carne, você que quer destruir, apagar o seu passado de vez, o lugar profundo te espera. Vai ter que tirar aquela roupa e se expor, e eles têm poucos minutos para tirar aquela roupa que está toda encharcada e entrar num lugar aonde gera a vida. Deus está falando, vem para o lugar de profundidade, eu tenho vida abundante para você. Fique de pé aí no seu lugar. É tudo sobre a palavra de Deus, não é sobre a sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa, no ano de 2026, nós precisamos viver a partir da palavra de Deus. Lucas capítulo 5 é o texto da pesca maravilhosa. Pedro está pescando a noite inteira. Nós podemos, fazer um jogo de palavras e pensar assim: essa é a minha vida. A vida inteira eu estou tentando coisas, a vida inteira eu estou tentando prosperar, a vida inteira eu estou tentando avançar. Pedro está tentando fazer isso a vida inteira, do jeito que ele sabe fazer, do jeito que ele aprendeu a fazer,
do jeito que ele achava certo. Então ele pescava a noite inteira, vezes por vezes, e nada pegava. Aí ele encontra um mestre chamado Jesus. E a primeira coisa que Jesus fala para ele, sabe o que é? Pedro, pega o teu barco e vai para o fundo. Pega o que você tem e vem para o fundo. Mas você não vai fazer do jeito que você sempre fez. E Pedro fala assim: mestre, eu sei fazer esse negócio, eu fiz isso a noite inteira. Mas o que me chama a atenção, no versículo 3, põe para mim lá, bonitão. Eu falei 3, mas não é. É 5. Lucas 5, irmão. Pesca maravilhosa, tem que saber, irmão. Bíblia. Lucas 5. Lucas 15, o filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida. Vai pegando, vai pegando. Vamos lá. Pedro respondeu. NVI, está em NVT. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos. Fala para quem está do seu lado: eu trabalhei a vida inteira duro, não peguei nada. Mas por que és tu que está dizendo? Tem uma versão que fala: mas sobre a tua palavra, é essa que eu quero. Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu sei fazer isso, eu sei meu casamento, eu estou junto há 15 anos, há 20 anos, há 2 anos, há 1 ano, eu sei, mas está ruim, está errado. Ele está dizendo: então, vai mais fundo. Profundidade é o primeiro passo para a mudança. Eu quero ir mais fundo. E Pedro fala: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. É sobre isso 2026, o ano da palavra. Aquilo que Deus está falando, sobre a tua palavra. Irmãos, pouco me importa. Ai pastor, eu tenho uma palavra. Quem te deu essa palavra? Não, eu que brotou no meu coração. Joga fora, porque o coração do homem é enganoso. Joga fora. Não foi Deus que colocou no meu coração. Então daqui, sobre esta palavra. Irmãos, eu não tenho medo de ninguém que chega para mim e fala assim: eu quero começar um negócio. Eu falo: o que é? É sobre fazer os outros dar risada. Eu falo: tudo bem, quem que te falou isso? Deus que me falou. Pode ir, vai dar certo. Viu, Gustavo? Quer fazer os outros dar risada? Pode ir. É só você ficar paradinho assim, ó. Não precisa fazer nada. Eles vão dar risada. Então, o que ele está dizendo? Pedro está dizendo: eu sei fazer isso, eu sou experiente, eu sou um pescador experiente, eu sou um marido experiente, eu sou um filho, eu sou um mecânico, eu sou um doutor, eu sou uma doutora, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou um construtor experiente, eu sei fazer, mas eu não vou fazer mais do meu jeito, eu vou me agarrar à tua palavra. O que o Senhor está falando para mim hoje? O que o Senhor está falando para mim? É isso? Então é sobre isso. É contra tudo que eu estava planejando? Então eu vou a favor daquilo que é o Senhor. Escute, o vento é contra. Lembra os discípulos do barco? O vento é contra, mas a palavra do Senhor é a favor. O vento está soprando contra, mas Jesus falou assim: vão para o outro lado. Lá do outro lado eu encontro vocês. O vento era contra, mas a palavra do Senhor era a favor. Então pode estar soprando contra você hoje, mas se você tem uma palavra de Deus, o vento é contra, mas a palavra é a favor de você. As suas velas vão ficar bem esticadinhas, porque a palavra do Senhor é mais poderosa do que qualquer vento. O vento é contra, mas a palavra é a favor. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Vai colocando. E ele lançou a rede, e eles lançaram. E assim fizeram, e colheram grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Escuta, sobre a palavra de Deus você vai colher como nunca colheu. Mas é sobre a palavra de Deus. Para de achar que você é bom de estratégia. Para de achar que você é bom disso. Para de achar que você é bom naquilo. Fala: Senhor, me dá uma palavra, porque eu não posso não ser bom em nada, mas a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Amém? Mas não acabou, porque quando é de Deus não é só para você. Quando a palavra é de Deus, faz você prosperar. Põe o versículo 8. Esse é mesmo. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Quando Deus faz na sua vida, não é só para você.
vai ser tão grande, a produção é tão alta, que você vai falar: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso que você venha comigo, porque Deus está fazendo algo sobrenatural. E alguém pergunta: como você está avançando tão rápido? E a pessoa vai dizer: eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho pavor de gente que fala assim: não, pastor, eu tenho talento para isso. Sabe quando a gente fala assim: eu nasci para isso? Pedro nasceu para pescar, sim ou não? Mas já não estava pescando mais nada. O que vem nas suas mãos, apenas sobre a sua capacidade, tem um tempo limite, tem um prazo, vai vencer. Mas aquilo que vem de Deus é duradouro, é eterno. Quer construir algo duradouro? Quer construir algo que dure para sempre? É na palavra dele. Eu estou sobre a tua palavra, eu estou sobre a sua palavra, nenhuma outra palavra. Para com isso, tá vendo? Não vai dar certo. Porque quantas pessoas desistiram? Porque no início parecia que não ia funcionar, e alguém falou assim: você tem que desistir, e você parou, mas você tinha uma palavra, e você está dizendo: Deus, faz. Deus está falando: eu já fiz. Deus, abre uma porta. Ele falou: eu já abri. Deus, me dá uma grande ideia. Ele está falando: eu já dei. Mas você parou, porque você pensou no início. O processo de colheita é: planta, rega, dá o crescimento, e depois colhe. Não é do dia para a noite. Então acredite, talvez você vai ter que trabalhar mais, talvez você vai ter que correr atrás, dormir menos, comer menos, mas Deus tem uma palavra, e se Ele tem uma palavra, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, irmãos, eu já liderei uma igreja que não tinha dinheiro para comprar uma corda de violão, mas eu estava lá. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Não tinha condição de pagar um aluguel maior, mas eu tenho uma palavra: aluga um espaço maior. Não tinha condição de depois para o outro maior, eu tenho uma palavra: aluga algo maior. Deus sempre proveu. O nosso projeto, o projeto de Deus para nossas vidas é sempre maior do que nós somos, mas nunca maior do que a fé. Nunca. Eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso hoje eu não tenho medo. Os testes do passado me prepararam para esse teste. Nós vamos para um templo novo, nós vamos ficar com esse templo, vamos investir aqui, sei lá, 100, 200 mil, eu não sei quanto nós vamos investir lá, mais 100, 200 mil. Mas eu lembro do tempo que eu não tinha dinheiro para comprar uma corda de violão, mas eu não desisti. Eu falei: esse negócio não é para mim não. Deus errou a pessoa. Deus, eu não tenho nem fé para isso não. Eu estava lá ajoelhado, sozinho, orando, dia após dia, orando, declarando, acreditando no meu sonho, acreditando naquilo que Deus colocou no meu coração. Ele me mostrou. Um dia eu estava em Minas Gerais, ninguém me conhecia naquele lugar, numa igrejinha pequenininha de 30 pessoas. Uma mulher saiu do nada, parecia assim uma assombração, não, parecia um anjo. E ela falou assim: Deus está me mostrando algo sobre a sua vida. Eu falei: lá vem. Me acharam aqui em Minas Gerais? Como é que me achou? E ela falou assim: Deus está me mostrando você pregando para uma grande multidão. Ela nem sabia quem eu era, e eu queria estudar engenharia, e eu estava numa grande empresa. Eu queria crescer, eu queria que todo mundo olhasse e falasse: olha lá. Eu queria que a minha mãe e meu pai olhassem para mim: olha lá, meu filho se formou, deu tanto trabalho, me deu tanta tristeza, me fez isso, mas olha aí, venceu na vida. Eu queria ser aquilo, mas Deus falou assim: não vai ser assim. Quando eu fui sair do meu trabalho, a minha mãe falou assim: você é louco, Fábio, você tem um filho pequeno. Eu falei: mãe, volta lá no versículo lá. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Sobre a tua palavra, o anterior. Mais um. Ali. Eu trabalhei a vida toda, mas eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu conquistei, porque eu tenho uma palavra hoje. E eu fui por uma palavra. Talvez se eu estivesse onde eu estava, eu não conseguiria hoje me manter em pé, diante de tudo que nós enfrentamos. Talvez se eu tivesse continuado lá, eu não teria suporte em Deus para suportar o que eu suportei em 2025 e o que eu suportarei para o resto da minha vida. Mas a escolha que eu fiz lá atrás, de ouvir a palavra dele,
quando eu não tinha dinheiro para comprar uma corda de violão. Hoje, nós não temos uma fortuna, mas sabe, irmãos, nós abrimos uma oportunidade de você semear aqui esse mês, não porque a gente está precisando, o tesoureiro da igreja está ali, mas é porque nós queremos dar a oportunidade de você fazer parte disso, do que Deus está fazendo e do que Ele vai fazer. Então, Ele fez sinal para os barcos, versículo 9. Pois o espanto se apoderava deles, e todos que estavam lá por causa dos peixes que haviam, da pesca de peixes que haviam feito. De igual modo também Tiago, filho de Zebedeu, os companheiros de Simão, disse a Jesus: não temas, porque agora em diante você será pescador de homens. Vai para o último versículo, esse. E levando os barcos para a terra, e levaram os barcos para a terra. Mas agora que nós acertamos, agora que a gente achou algo que dá dinheiro, eu tenho um plano diferente para você. Você está achando que você é bom em pescar peixe, mas eu vou fazer de você um pescador de homens, de almas. Então agora levaram tudo e deixaram tudo. Levaram e deixaram. E depois? É sobre isso. Não é sobre o que você conquista com Ele, porque aquilo que você conquista, Ele fala: agora você conquistou, agora deixa, que eu tenho outro plano para você. Filipe está lá em Samaria, a igreja bombando. Deus fala para ele: vai para o deserto. Ele falou assim: eu estou indo. Ele falou assim: não, você vai voando. Transportou ele, transladou. Filipe está lá no deserto agora, tem um eunuco sozinho. Ele fala assim: tem uma igreja de centenas lá. Ele fala assim: não, mas eu quero esse eunuco. E ele prega para o eunuco, e fala para o eunuco, explica para o eunuco. E o eunuco fala: eu quero batizar. Ele fala assim: o que te impede? Nada te impede. Então tem uma poça de água ali, vamos batizar. E ele batiza. E o eunuco vai embora para a Etiópia. E ele está pensando numa igreja, Deus está pensando numa nação. Entendeu? É a minha igreja. E Deus está falando: não, eu não estou olhando para a igreja, eu estou olhando para uma nação. Esse eunuco vai lá e ele vai mudar uma nação. O que você está plantando hoje vai crescer, vai prosperar, vai avançar a 100, a 1000, porque o que Deus coloca na sua mão, não há limites. Você crê nisso? O ano de romper os limites, esse é o ano para a sua vida. E eu quero orar com você, em nome de Jesus. Seja profundo. A vida de quem vive na profundidade é diferente de quem vive na superfície, não é verdade? A vida de quem vive na profundidade é diferente. Encontre alguém e você vai saber se diferenciar a partir de hoje. Aquele ali é superfície, aquele ali é profundo, aquele ali é superficial, só faz barulho, é que nem galinha de Angola, só faz barulho, não serve para nada. Mas Deus está falando: olha para alguém. Barulho não é sinal de profundidade. O que faz não é sinal de profundidade. Eu estou fazendo um monte de coisa, não é sinal de profundidade. Profundidade é gerada na intimidade com Ele. Então a vida de quem é profundo é diferente da vida de quem é da superfície. Seja profundo, seja profundo, a favor das coisas do fundo, a favor das coisas do fundo. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo, preciso ir bem. Não precisa cantar não, só estou fazendo para você aí. Leva-me ao céu, é isso aí. E seu abraço e sentir teu perfume leva. Mas o certo é: eu quero ir mais alto, prefiro ir mais fundo. Eu quero ir às coisas. Paulo vai falar assim aos Colossenses: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Jesus vai falar: eu tenho algo profundo para você. Altura e profundidade estão ligados a Deus. Sabe, altura e profundidade são atributos ligados a Deus. Quantos querem ir mais fundo, diga amém. É um grande caminho, é um longo caminho, mas se você começar com água nos tornozelos, já é um grande começo. Se você começar com água nos joelhos, já é um alto, já avançou. Se tiver água pelos lombos, mas o que Deus quer realmente nesse ano é que você se deixe levar pelas águas do Senhor, é que você seja levado pelas águas do Senhor. Eu quero orar com você, mas antes de orar com você, nós precisamos revelar. E tem lá o dono do carro com a placa GFZ 9D65,
favor, procurar a equipe de apoio. Pronto, pode tirar agora, todo mundo já entendeu. Então, o ano de 2026 é um ano de profundidade. Mas antes da gente orar, nós precisamos revelar o tema. Então nós vamos colocar isso. Tem um vídeo para ser passado. Tem umas fotinhas antes. Tem a imagenzinha lá. Olha só, presta atenção. Olha os textos bases. É isso que nós vamos colocar aqui? Os textos bases. Não erre, meu irmão. Se errar, você vai ficar uns 6 meses sem aparecer aqui. Presta atenção aí. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas. Então Jesus está falando, se você crer, do seu interior vai fluir águas vivas. Próximo. Essa é a mensagem do Gênesis 2. Um rio que sai do Éden e rega o jardim. Tem mais um? Acabou? Não tem aquele? Não tem, né? Aquele lá é outro. Então tá, semana que vem nós mostramos os outros. Agora nós vamos ver o vídeo. E o vídeo vai revelar o tema. E você vai olhar para o tema e dizer assim: tem a ver com profundidade, tem a ver com busca, tem a ver com... Em 2025 foi o ano da frutificação, um ano marcado por uma palavra viva, firmada em João capítulo 15, verso 5, quando Jesus declara que só frutifica quem permanece nele, porque fora dele nada podemos fazer. Foi um tempo de profundidade, um tempo em que o Senhor nos levou para mais perto, para mais fundo. Criamos raízes profundas, raízes que não vivem na superfície, mas que se aprofundam na palavra, na intimidade, na obediência e na dependência de Deus. Raízes que permanecem firmes mesmo quando o vento sopra forte. Nos tornamos troncos fortes, estruturados no caráter de Cristo, resistentes às estações difíceis, capazes de sustentar peso, tempo e crescimento, sem perder a essência. E nos tornamos galhos frutíferos, galhos ligados à videira verdadeira, que não produzem por esforço próprio, mas porque estão conectados à fonte. Galhos que geram frutos que permanecem. 2025 foi um ano em que provamos de uma frutificação preciosa, mas nada disso seria possível se não estivéssemos ligados a algo maior, porque estamos ligados ao rio de Deus. Existe um rio, a Bíblia garante isso. Ele está aqui, hoje, agora. Um rio que nasce em Deus e toca tudo o que encontra pelo caminho. No Éden existia um rio que se dividia e se tornava 4 braços, levando vida, provisão e abundância. Esse é o rio que corre por toda a Bíblia. Ele aparece no Jordão, cumprindo promessas sobre um povo, abrindo caminhos onde antes havia limites. O salmista nos lembra, no Salmo 46, que existe um rio cujas correntes das águas alegram a cidade de Deus, um rio que flui do trono do Senhor. Em Ezequiel 47, nós vemos esse rio novamente, um rio que começa pequeno, mas que cresce, avança e transborda. E por onde ele passa, gera vida, cura e frutos para todas as estações, até que esse rio converge em Cristo. E ele declara em João 7,38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio não está distante. Esse rio não é apenas uma promessa futura. Esse rio está dentro de todo aquele que crê. Por onde esse rio flui, há autenticidade, leveza, profundidade e frutificação.
Esse rio também é visto em Apocalipse 22, e por onde passa, continua frutificando e gerando vida, frutos por todas as estações. Esse rio tem um destino, e o destino é Cristo. E com ele, nós não vamos apenas permanecer na margem, nós vamos avançar. 2026, o ano do fluir. Aleluia! Faz barulho para Jesus. É um ano que você vai fluir. É um ano onde você não vai precisar fazer força, aonde o rio te levará, aonde ele te conduzirá, aonde os frutos não serão resultados de um esforço humano, aonde o rio, aonde os frutos serão resultados de estar no rio. É sobre um rio que estava, está e sempre estará na nossa vida. É sobre águas que fluem do nosso interior. O ano do fluir é um ano onde Deus nos levará onde Ele quiser. As águas do rio não podem ser controladas por quem está no rio. Quem está no rio é que é controlado pelo rio. Quem está entendendo isso aqui? Não dá para você entrar no rio e falar assim: muda o curso. O rio não muda o curso. O rio continua indo, continua avançando. É sobre isso. O ano do fluir vai ser um ano onde eu e você vamos colher como nunca, mas não por força, não por esforço, mas porque estaremos nele. Eu quero fluir nele. Eu não quero que ele flua apenas através de mim. Eu quero estar nele. Não só que ele esteja em mim. Jesus disse em João: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É sobre estar nele. Eu quero orar com você, que talvez durante 2025 não experimentou de tudo aquilo que o ano da profundidade ou o ano da frutificação trouxe para que houvesse raízes profundas, troncos fortes e galhos frutíferos. Mas agora, perceba que no texto de Ezequiel, nós vamos falar sobre isso semana que vem. A Bíblia diz que por onde o rio passa, as árvores ao redor dão frutos. Então, frutificação não acabou, porque as águas verdadeiramente são parte dos elementos que trazem doçura para o fruto. Então talvez a sua mudança ainda não aconteceu por falta de água, por falta do fluir de Deus na sua vida. E que você deixe esse fluir. É uma nova estação, é um novo tempo, é um novo ano. E eu quero orar com você. Feche aí seus olhos, quero chamar minha esposa, minha neta Radassa. Nós vamos orar com você e depois nós vamos declarar palavras sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a orar sobre esse tema. Você acabou de encerrar um ciclo que não se acaba em si mesmo. Ele não encerrou. Você não pode mais agora pensar sobre frutificação, ficou para trás. Não, a frutificação é resultado de um rio que corre através de nós, mas também de um rio onde nós estamos dentro. Se você esse ano decide ir fundo e deixar que as águas te levem, é preciso entrar no rio. A primeira atitude é entrar no rio. Eu quero entrar. Então feche os seus olhos aí onde você está e comece a se imaginar você perto de um rio. Eu não sei se você conhece algum rio, mas talvez algum rio fez parte da sua infância. Lembre-se desse rio. Às vezes você tinha medo de entrar, às vezes você achava perigoso. Jesus está dizendo e levando você de volta a esse lugar. Há um tempo remoto, aonde você não tinha confiança, Ele está dizendo: tem um rio que sai do trono de Deus, e essas águas são seguras. Esse rio é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Nele você vai estar seguro. Águas pelo tornozelo não é tudo que Deus tem. Águas pelo joelho, pelos lombos, também não.
o que você precisa fazer é mergulhar, porque a vida que você espera está depois da profundidade. Quando o profeta vai na profundidade, Deus então mostra uma margem totalmente transformada. Eu declaro isso. Quando você mergulhar e você submergir, mas quando você surgir novamente, seus olhos vão ver algo novo, uma visão nova. O ano do fluir é sobre algo poderoso, de profundidade no Senhor. Não haverá espaços para precipitação, não haverá espaço para uma visão que apenas você viu. Não, Deus vai te revelar, porque você vai estar nele. O que você viver tem a ver com Ele, e você vai ter que abrir mão de muitas coisas para experimentar o fluir de Deus na sua vida. Eu oro por você agora, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Nós queremos, Pai, entrar nesse ano de uma maneira diferente. Queremos experimentar a graça do Senhor, o fluir do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e temos a oportunidade de experimentar na mesa do Senhor. A mesa é lugar de profundidade. A mesa é lugar do profundo. A mesa é lugar de experimentar a graça do Senhor. A mesa é um lugar de família. A mesa é um lugar de integração. A mesa é um lugar onde eu e você geramos intimidade. Jesus disse na última mesa, na última ceia, Ele preparou uma mesa para aqueles que queriam profundidade com Ele. Nessa noite também há uma mesa posta. Há uma mesa que é colocada por Jesus, que é gerada no coração de Deus, para que traga intimidade, a ceia do Senhor. Eu oro para que você encontre nessa noite profundidade nele, intimidade no Senhor, e que algo gerado agora, algo que é gerado no íntimo, na profundidade, possa ser externado através da sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Acenda a luz do fundo para mim, por favor. Nós temos aqui na frente, lá no fundo, 2 lugares onde as nossas irmãs estão com o nosso kit.